Janeiro de 1955. A importância da meditação. Nosso trabalho é viver em Deus, habitar no abrigo secreto do Altíssimo, manter o pensamento permanente nele, rezar sem cessar. Ao longo de todas as idades, as Escrituras do mundo nos deram a mesma verdade. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. João 15, 7. Nenhuma parte da mensagem do caminho infinito é mais importante do que a meditação, pois é somente através da meditação que somos capazes de encontrar Deus. Não há outro caminho. O ato de meditação apenas tem o propósito de nos aquietar em um estado de paz e serenidade, em que nos tornamos receptivos à palavra de Deus se desdobrando e se revelando em e como nossa consciência. Cada um de nós tem muitos momentos durante o dia e a noite em que pode permanecer na palavra de Deus e meditar sobre a verdade. Pode ser apenas uma pausa momentânea durante o nosso trabalho, antes das refeições, enquanto caminha, dirige ou descansa. Se acordarmos durante a noite, podemos passar esse tempo com Deus e encontrar descanso em sua paz. Enquanto habitamos em Deus, nenhum senso de mal pode chegar à nossa morada. Deus é a mente onisciente, então assuma a atitude de que Ele conhece melhor as nossas necessidades do que nós, e assim nos voltamos apenas para a transmissão da sua palavra. Nós poderíamos até meditar por falta de saúde, suprimento ou companheirismo, mas não é necessário esclarecer a Deus sobre isso. Basta voltar-se para Ele com a expectativa de uma comunicação interna e a palavra de Deus será feita carne. Aparecerá exteriormente na experiência humana e, portanto, não nos preocupemos com que forma tomará. Pode haver momentos em que nenhum pensamento vem, mas agradeça. Os pensamentos não são necessários. Eu vos dou a minha paz. Fique satisfeito com a sensação de paz que está além das palavras e pensamentos, além do conhecimento, e descanse nela. Obrigado, Pai. Eu descanso em tua paz. Tua graça é minha suficiência. Eu sou feliz, pacífico e alegre em tua paz. O reino de Deus, a plenitude de Deus está dentro de mim. Nesta meditação, nós não pensamos em nós mesmos, não pedimos nada a Deus, não temos esperanças, desejos ou ambições. Nós descansamos no Espírito, na presença de Deus, em suas promessas e garantias, e com esta consciência desperta, percebemos o que desejamos. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Lucas 12, 40. Nem só de pão viverá o homem, não pelas verdades que pensamos, declaramos ou lemos, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E a única maneira de ouvir a palavra é ouvir. Busque, pergunte, bata na porta, mas não se ocupe de comunicar a Deus a natureza do problema. Deixe seus problemas na soleira da porta e entre no sagrado santuário interior para ouvir a voz pequena e silenciosa, com a atitude de quem está buscando somente o reino de Deus. Se alguma dificuldade surgir, fique sereno, fique quieto por dentro. Nos momentos em que parecer que você tem alguma necessidade humana no plano exterior, não importa qual seja a alegação, deixe que a resposta seja: eu tenho carne para comer que vós não conheceis. João 4:32. Evite toda a tentação de ceder e reclamar e se lamentar diante da palavra de Deus, que é a sua carne, o seu vinho, sua água, sua casa eterna nos céus. Com esse entendimento, você pode renascer. Você pode passar por uma mudança de consciência de um estado de muita necessidade por ser resolvida para uma consciência que enfrenta cada alegação assim: eu tenho carne para comer que vós não conheceis. Nesse estado de consciência, você conhece a palavra de Deus, a substância invisível de todas as formas, que é a essência de toda a demonstração que é feita.
Nesta consciência, você tem o pão da vida, o vinho da inspiração, a fonte invisível de suprimento, a fonte de todo o bem. E quando você se volta para dentro para sentir sua presença, ela manifesta-se exteriormente como demonstração, como manifestação. Enquanto esta nova consciência está se formando, você pode, por um tempo, ser confrontado com algum senso de limitação ou atraso, que pode fazer com que você duvide da presença do Cristo, e é então que você precisa se lembrar: eu nunca te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13, 5. É nessa quietude e confiança que você descansa em segurança. Mesmo que você tenha apenas um grão de fé, o Cristo o alcançará. Seu bem pode aparecer exteriormente apenas em proporção ao desenvolvimento da sua consciência espiritual interior. Desastres resultam de aceitar aparências como realidade e sentir que talvez você não mereça as bênçãos de Deus e que Ele não está prestando atenção às suas necessidades. Se você aprender a cantar na prisão e nunca temer, mesmo no vale da sombra da morte, você estará reconhecendo que eu tenho carne, a palavra de Deus, e com ela você atravessará todas as formas de discórdia. Muitas vezes podemos sentir que o erro é responsável por nossas desarmonias, mas agindo dessa forma, nós violamos o primeiro mandamento. Todo o poder está em Deus. A escuridão da discórdia pode ser apenas um passo para nos levar a Deus, pois Deus trabalha de maneiras misteriosas para nos dar lições e então as bênçãos de que precisamos. Pai, ora. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Isso pode parecer uma declaração surpreendente, mas você não sabe como orar, e se você for obediente à voz do Espírito, jamais saberá orar. Quanto mais ao longo do caminho espiritual você avança, tanto mais próximo você vem ao ponto em que você deixa Deus fazer a prece. Você deixa o Espírito orar em você, dar testemunho, interceder por você. Deus sabe muito mais do que você sobre a oração e o que orar, o que você precisa e como apresentá-lo. Você não sabe por que orar, você não sabe como sair ou como entrar, você nem sabe qual será a sua necessidade amanhã. Portanto, a única maneira de rezar é: Pai, ora, revela-te a ti mesmo, a atividade do teu ser em mim e através de mim. Que teu Espírito interceda por mim. Em um dos meus recentes escritos, acentuei o fato de que o eu é um demônio. O eu pessoal, que se chama Joel, ou Mary, ou Bill, é realmente um demônio, porque se arroga poderes que não possui. A palavra eu, usada erroneamente, pode interferir na sua demonstração, e até mesmo o pensamento de que eu posso dar um tratamento ou eu posso rezar pode ser um obstáculo. Muito melhores resultados se conseguem quando você aprende a fazer suas declarações da verdade apenas para elevar sua consciência. Quando você chega àquele período de silêncio, de escuta, de paz, diga: Pai, eu não sei rezar, nem orar por qualquer coisa que seja. Eu não sei como orar para me livrar de doenças ou discórdias. Pai, ora. Deixe o Pai revelar a atividade de seus pensamentos, pois meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías 55, 8. Portanto, ouça os pensamentos do Senhor e deixe o Senhor ter o seu caminho em você. Você chega a um estado muito alto de iluminação espiritual quando percebe que não sabe rezar, e tudo o que você pode fazer é aprender a ouvir e deixar o Pai revelar a si mesmo dentro de você. Todo o poder está em Deus, então vamos ser receptivos a essa presença e poder de Deus
e Ele fará todas as coisas através de nós, até orar. Não vai responder nossas orações, não cumprirá nossos desejos, mas cumprirá seus próprios desejos em nós. Minha paz. Eu vos dou a paz, a minha paz, não como o mundo a dá. Não se turbe nem se atemorize o vosso coração. João 14, 27. Eu gostaria que você meditasse sobre esta declaração por muitos dias por vir, uma semana, 2 ou 3, até que o Pai interior lhe revele o que o Mestre quis dizer quando ele disse: minha paz, não como o mundo a dá. O mundo tem o poder de te dar apenas uma sensação humana de paz. Você pode chamar isso de ausência de guerra e animalidade, uma ausência de ódio e vingança. Mas isso não é minha paz. Minha paz é coisa muito espiritual. É algo que pode ser melhor entendido através da palavra graça. É um estado de paz que não tem em si um pensamento de humanidade ou valores humanos. É um estado divino do ser. Você pode trazer esse estado do ser divino à sua experiência. Você pode, ponderando e meditando sobre esta declaração, alcançar uma consciência de seu significado interno e descobrir dentro de você esse estado de graça se manifestando. Na Escritura, esse estado de graça é chamado de descida do Espírito Santo. É uma libertação dos padrões e valores humanos, até mesmo do bem humano. É algo maior que o bem humano, é algo divino, é algo que não é deste mundo, é algo direto de Deus. Oração. A oração no caminho infinito é totalmente diferente do que é comumente aceito, do significado do dicionário como petição, súplica, rogativa. Enquanto refletia sobre essas palavras e todas as suas variedades de significados, meu pensamento voltou-se para a origem dessas palavras. Como o sentimento se tornou primeiro enjaulado em forma de palavras, e assim tornou-se geralmente aceito ter o mesmo significado no mundo todo. Ao pensar nos sentimentos incorporados em certas palavras, eu estava em um estado de meditação e oração. Nesse estado quieto e contemplativo, meus pensamentos se voltaram para os salmos de Davi, e como seus salmos eram orações. Muitas vezes ele derramou seu senso pessoal de angústia, remorso, dúvida, mas sempre ele se voltou à compreensão de sua verdadeira relação com Deus. Então sua oração tornava-se uma canção de louvor e agradecimento, de consciência de seu relacionamento com Deus. A oração, então, pode ser um agente de limpeza, um afastamento de antigas crenças, uma purificação do templo, e às vezes essa limpeza pode tomar a forma de um chicote para corrigir a crença de que nossos corpos podem ser diferentes do templo do Deus vivo. Somente o Cristo realiza esse tipo de oração, porque somente o Cristo sabe quando o templo está sendo profanado. O homem natural pode dar muitas boas razões pelas quais os vendilhões devem estar no templo. Então, uma importante função da oração é escutar o Cristo silenciosamente, esperando ansiosamente pela sua interpretação, e então segui-lo por obediência. Somente aqueles de disposições pioneiras ou com o espírito aventureiro podem obter o máximo da oração. A própria palavra, tendo uma associação de súplica, disfarçaria este fato. Mas qualquer um que tenha explorado o caminho da oração por qualquer período de tempo pode dizer que é uma nova e gloriosa aventura na vida, a abertura a um reino então inexplorado. O abandono dos horizontes é talvez o primeiro passo. Então, velhos conceitos são descartados um a um e você começa a descobrir que nunca conheceu o seu eu. Experimente e, através do portal da oração, conhece-te agora com ele e permanece em paz. Assim, o bem virá a ti. O poder do segredo. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai, que está nos céus.
Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Mateus 6, 1-6. O segredo é um dos princípios profundos e poderosos de harmonia e alegria de viver, e somente aqueles que descobriram o mundo do segredo podem perceber sua beleza, paz e graça. Corretamente entendido, o caminho infinito revela que não rezamos, mas sim que Deus profere sua palavra, e está feito. Nós não rezamos. Ouvimos a pequena voz silenciosa declarando a sua verdade dentro de nós, e isso é oração. Apenas no silêncio e no abrigo secreto do Altíssimo podemos nos tornar conscientes da presença divina e assim estar em oração. E essa oração é abertamente cumprida na harmonia, alegria e paz de nossa experiência cotidiana. Não toca a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para que eles tenham a glória dos homens. Eles têm sua recompensa. De fato, dar esmolas, dar assistência e compartilhar pode trazer uma recompensa em relação aos homens, mas fazer isso secretamente é ganhar a graça de Deus e o reconhecimento do amor, e assim a generosidade de Deus é publicamente recebida. A recompensa por orar em público é em relação ao que é recebido dos homens, mas somente aqueles que aprenderam a orar em segredo podem conhecer a graça de Deus respondendo à oração. Dar ou rezar onde outros possam testemunhar e possivelmente louvar é glorificar a si mesmo, e isso é uma violação da lei de Cristo. A lei do eu é eliminada quando a caridade e a oração são feitas em segredo. Deus é o único doador e por isso o louvor do eu ou a glória pretendida para o ego deixa a pessoa fora do reino e do benefício da lei. Dar em segredo é o reconhecimento de Deus como doador real e assim a glória, com toda razão, pertence ao Pai e vai para Ele. Quando jejuamos das indulgências dos sentidos, não devemos evidenciar para o mundo que estamos nos abstendo dos padrões do mundo. Em vez disso, vamos nos mostrar exteriormente como homens, embora vivendo interiormente como santos. Desse modo, a lei espiritual é cumprida. É possível observar este princípio ou sua violação em nossa própria experiência. Por poucos dias, prestem atenção e marquem o quanto do eu é elogiado, agradecido e reconhecido nos atos de dar e rezar. Então, por um tempo, dê e ore em segredo, de forma que ninguém possa conhecer a fonte dos benefícios recebidos. E observe agora como a autoestima, o auto-benefício e a auto-glória estão ausentes. E, naturalmente, como todo reconhecimento e louvor é dado à fonte divina de todo bem. É nessa deflação do eu que o Cristo é realizado. O Mestre ensina muito a orar por nossos inimigos, aqueles que maliciosamente abusam de nós e nos perseguem, por aqueles que fazem o mal. Essa maneira de oração é apenas o reconhecimento de Deus como o Pai, a vida e a lei para todos os homens. A consciência do amor de Deus por seus filhos é evidenciada pelo perdão verdadeiro, na percepção de que Cristo não mantém nenhum homem em cativeiro pelos seus pecados, mas graciosamente profere: nem eu te condeno, teus pecados estão perdoados. Como ainda em segredo e em silêncio podemos receber tal sabedoria do Pai
e sentir tanto amor pela humanidade, mesmo por aqueles que nos odeiam? Se nós anunciamos tais sentimentos em voz alta, podemos até sermos exaltados pelo nosso grande espírito de amor e perdão, enquanto que, na verdade, nós somos apenas os instrumentos pelos quais o amor de Deus e o perdão de Deus alcança o mundo. Já que a terra é do Senhor e toda a sua plenitude, na verdade nós não temos nada para dar a ninguém, isto é, nada que nos pertença, exceto pela graça de Deus. Não é apropriado, então, que a nossa entrega seja em segredo e que somente o Pai receba agradecimento, louvor e glória? Assim, a eliminação do ego torna-se o cumprimento da lei do amor. Somos admoestados: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Espiritualmente entendemos que isso significa que não devemos julgar os homens pelas aparências, mas conscientemente conhecer e compreender a natureza espiritual de seu ser, reconhecer o espírito como a lei, fonte e atividade do ser individual, olhar para o homem como ele pareça ser, mortal, material, finito, doente, bom, rico ou pobre, é dar falso testemunho contra ele. Reconhecer e perceber Cristo como a verdadeira identidade de todos e compreender o amor como a verdadeira natureza do homem, isso é orar por ele. Todos os dias é nosso privilégio e dever retirarmos-nos para nossa câmara secreta da consciência e rezar esta oração de realização para aqueles de nossa casa, nosso trabalho, nossa comunidade, nossa nação, e assim, doando de nossa compreensão, nosso tempo e nossa devoção, seremos recompensados por sua graça, que literalmente aparece como nossa suficiência em todas as coisas. Inspiração diária. Para nos enchermos do Espírito de Deus, que é o vinho da inspiração de Deus, a água viva que deve brotar como vida renovada, devemos nos esvaziar de quaisquer pensamentos, crenças e opiniões que agem para nos separar da presença e do poder de Deus. Antes que esta inspiração possa fluir e antes que possamos receber a certeza da presença e do poder de Deus, devemos nos esvaziar de nossos conceitos, nossos egoísmos e nossas crenças de que nós, por nós mesmos, somos capazes e suficientes para viver esta vida. Para trazer este esvaziamento de nós mesmos, voltamo-nos para as Escrituras. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Nunca uma oração fica sem resposta. Nunca alguém orou e não recebeu uma resposta e uma bênção. Podemos duvidar disso porque acreditamos sinceramente que oramos. Muitas vezes acreditávamos que vivíamos constantemente em oração, mas agora aprendemos que temos orado mal, a menos que tenhamos ido a Deus com uma compreensão da natureza de Deus e da natureza da oração. Quando é declarado que devemos nos apoiar não em nosso próprio entendimento, mas reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos, devemos saber como isso deve ser feito. E então nós voltamos-nos para o Mestre e buscamos nele a orientação para a compreensão da natureza de Deus e da oração. No 12º capítulo de Lucas, lemos: E disse aos seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Aqui vemos que não devemos pedir a Deus pelas coisas do mundo, porque Ele sabe que precisamos dessas coisas. Talvez seja por isso que falhamos em nossa compreensão da oração, porque se pedimos a Deus segurança, proteção, suprimento ou emprego, nós rezamos errado. Deus é a mente que tudo compreende,
o Pai de plena sabedoria, a inteligência divina do universo, e é absurdo dizer-lhe as nossas necessidades. Nós também vemos que Deus é amor divino, porque é de seu agrado nos dar o reino. Não é da vontade de Deus que queiramos ou sintamos falta de qualquer bem, nem é da vontade de Deus que nós imploremos e supliquemos pelo nosso bem. Assim como é de nosso grande prazer dar às nossas crianças, muito maior é o prazer do Pai em nos dar tudo o que é necessário para o nosso bem. Agora que sabemos algo da natureza de Deus e algo da natureza da oração, podemos relaxar. Fique quieto, fique em silêncio, e das profundezas desse silêncio interior vem o Espírito, que aparece como nossa nuvem durante o dia e nossa coluna de fogo à noite. Das profundezas desse silêncio interior vem a água da cura que traz a vida eterna. Das profundezas desse silêncio vem a paz de Deus, e uma vez que essa paz tenha descido, não há nada a temer. A oração está completa. Não temais, pequeno rebanho. Toda oração ou comunhão com Deus é apenas para um propósito: alcançar essa paz interior, alcançar a percepção de que eis que estou contigo sempre. Sintamos agora essa presença divina e nós teremos a oração respondida. Porém, se falharmos em alcançar essa sensação de paz, então a oração não será uma oração. O sentimento da presença é em si uma oração. Entendamos, nosso problema está no fim, não quando pensamos que encontramos uma solução, mas quando sentimos essa paz interior. Na minha presença, o fogo não queima, as águas não afogam, as tempestades não se enfurecem. O poder de Cristo é a resposta para toda forma de discórdia. Acima de tudo, lembremos-nos de que Deus é a mente onisciente, o Pai todo amoroso que conhece todas as nossas necessidades mesmo antes de nós, a quem é de seu agrado dar-nos o reino. E enquanto meditamos sobre a revelação do Mestre, nós ouviremos isto dentro do nosso próprio ser. Eu nunca te deixarei, nem te desampararei. Minha presença vai na sua frente. Não incline-se ao seu próprio entendimento. Reconheça esta presença.